Texto da nossa meditação dessa noite, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 43. Eu farei a leitura desse texto, você acompanhará comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram a sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não nos convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido lhes deu, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles, ainda por causa da alegria, e estando admirado, Jesus lhes disse: tende aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, nós cremos que o Espírito Santo do Senhor inspirou homens para escrever a Tua palavra.
o mesmo Espírito que inspirou esses homens, nesse momento nos ilumina a compreendermos as sagradas Escrituras do Senhor. Ó Pai, que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ti, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Uma das viagens mais longas que eu já fiz na vida foi quando eu e a minha família fomos para Santa Juliana. E os irmãos podem se questionar, mas Santa Juliana está tão perto. E a primeira coisa que eu queria que você se lembrasse nessa mensagem é que o mais importante não é a distância, mas são as circunstâncias da viagem. Quando eu digo que essa foi uma das viagens mais longas que nós fizemos, foi porque o meu avô faleceu e os filhos dele queriam que o corpo dele fosse enterrado em Santa Juliana. Já era o segundo casamento dele com a minha avó, então nós queríamos que ele fosse velado aqui em Uberaba. Então nós resolvemos o seguinte: nós vamos velar aqui em Uberaba e vamos sepultar em Santa Juliana. Ficamos até mais ou menos 1 da manhã velando o meu avô aqui. E saímos para Santa Juliana. Uma viagem triste, amarga, fria, cheia de memórias. Talvez a viagem mais longa que eu já fiz em toda a minha vida. Meus irmãos, era domingo da ressurreição. O dia prometido por Cristo Jesus, no qual Ele ressuscitaria dentre os mortos. O terceiro dia chegou e nada de Jesus levantar da sepultura. Nada de Jesus sair do túmulo. 2 discípulos desistiram de esperar e disseram: vamos de volta para a aldeia em Emaús. E eles então caminhavam cerca de 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros. Uma viagem triste, cheia de memórias, com uma desesperança profunda em seus corações, porque já era o terceiro dia e Cristo ainda não havia ressurgido dos mortos. Meus irmãos, eu imagino que cada passo daqueles discípulos era um passo pesado, cheio de dor, de angústia, um silêncio que imperava durante todo o caminho, e o que estava passando pela mente daqueles discípulos era a dor de Maria, que, como nos diz a palavra de Deus, sofria como se uma espada estivesse traspassando o seu próprio coração. Talvez o que estava passando pela mente daqueles discípulos era o fato do seu amigo Jesus Cristo estar morto. Talvez aqueles discípulos se sentiam num deserto inóspito, se sentiam numa masmorra à espera do seu verdugo chegar, porque Jesus estava morto e no dia da ressurreição ele ainda não havia aparecido. Aqueles dois caminhavam de um funeral, trazendo a coroa de espinhos na sua memória, cada chicotada, cuspida, cada momento da crucificação, que ainda estava brilhando na sua mente, no seu coração. Meus irmãos, por muitas vezes nós também caminhamos para a aldeia de Emaús, conversando a respeito das coisas que aconteceram de ruim. Quando olhamos para o nosso país, para a nossa política, para a nossa economia,
para a violência, para as ideologias que adentram os valores da família, para a situação financeira e a fila dos desempregados que estão sofrendo no nosso país. E aí, sabe o que passa no nosso coração? Quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. E digo mais, se uma oportunidade tiver, eu vou embora. Ah, meus irmãos, nessa noite, eu queria dizer para vocês, que não é a aldeia de Emaús, que tem o destino final da nossa história, mas a rota de volta para Jerusalém é aquela que enche o nosso coração de esperança. Queridos, por vezes nós caminhamos falando das coisas que acontecem no nosso dia, e talvez a palavra da vez seja desesperança. Mas a certeza que nós podemos ter através desse texto que nós lemos, é que Jesus Cristo renova a nossa esperança. Jesus Cristo é aquele que renova toda a nossa esperança. É aquele que nos faz ver que Ele está cuidando de todo o decorrer da história, de que Ele usa a trágica história humana para revelar a sua glória eterna. Não perca a sua esperança quanto ao nosso país. Não perca a sua esperança quanto à sua vida. Não perca a sua esperança quanto ao seu casamento. Não trilhe a rota para Emaús, porque Jesus renova a nossa esperança. Jesus renova a nossa esperança. Esse é o tema que nós vamos conversar nessa noite. Quando esses discípulos estavam caminhando para Emaús, diz a palavra do Senhor que o próprio Jesus, ressurreto, aparece do lado deles. E eles continuam caminhando como se nada tivesse acontecendo. Nos diz a palavra de Deus no versículo 16, que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. A primeira coisa que nós devemos destacar nesse texto é que Jesus renova a nossa esperança. E Ele faz isso quando Ele desvenda os nossos olhos. Jesus renova a nossa esperança quando Ele desvenda os nossos olhos. Aqueles homens caminhavam abatidos. Aqueles homens caminhavam sem nenhuma esperança. E o próprio Jesus aparece do lado deles. E eles começam uma conversa. Os irmãos já foram surpreendidos com uma ligação de telefone, de celular, e você atende o telefone, fala, oi, alô? E a pessoa diz assim do outro lado da linha, adivinha quem está falando? E aí você pensa, e essa talvez não é a situação mais constrangedora de todas. A situação mais constrangedora de todas é aquela que quando a gente está caminhando na rua, aí chega uma pessoa e fala assim, ô pastor, que alegria te ver, e a sua mãe como é que está? E o seu pai? E o seu irmão? Falta falar o número do seu RG e do seu CPF. E você sai da conversa, continua aquele papo e nem se lembra do nome da pessoa. Queridos, aqueles discípulos caminhavam e não reconheciam seu mestre. E eles estavam conversando. E Jesus entra na conversa. E eu gosto muito dessas perguntas que Jesus faz. Perguntas que não revelam falta de conhecimento, mas que revelam oportunidade de resposta. Jesus aparece para aqueles discípulos e conversam com eles dizendo, sobre o que vocês estão conversando? E os discípulos então olham para aquele cara, fala, o senhor é o único que está vindo lá de Jerusalém? E não ligou a televisão para os últimos noticiários para entender todas as coisas que estão acontecendo? E aí vem Jesus e faz uma pergunta clássica,
Quais? Essas perguntas que não revelam falta de conhecimento, mas que revelam oportunidade de resposta, nos trazem à memória algumas outras perguntas que o próprio Deus já fez para a humanidade. Quer ver um exemplo? Quando Adão comeu do fruto, Deus aparece para ele na viração do dia, e os nossos alunos de Ser Presbiteriano 1 estão com isso gravado na mente. E o que Deus pergunta para Adão? Adão, onde estás? Ou depois, no relato posterior, quando Caim mata Abel, e Deus aparece e diz: Caim, onde está seu irmão? Quando Deus aparece para Elias no Monte Horebe, quando este está com medo, escondido na caverna, e Deus aparece para Elias e fala assim: Elias, que fazes aí? Queridos, essas perguntas não revelam falta de conhecimento num Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo faz. Essas perguntas revelam oportunidade para o homem, para que ele possa responder para Deus aquilo que está latente em seu coração. Quais são as perguntas que têm perpassado pelo seu coração e que você não tem respondido ao Senhor? As perguntas de Deus são muito mais profundas do que a gente imagina. A pergunta que Ele faz para Adão não é simplesmente onde você está, porque não tem graça brincar de pique-esconde com o Senhor onipresente. A pergunta que Deus faz para Adão é muito mais profunda. É: Adão, onde você está no plano que eu tracei para a sua história? Porque você comeu desse fruto, obedeceu à voz do diabo e se esqueceu da minha voz poderosa. A pergunta que Jesus está fazendo para esses discípulos é uma pergunta muito mais complexa do que simplesmente quais coisas estão acontecendo. A pergunta que Jesus está fazendo para esses discípulos é: vocês não creem que o Messias vai levantar dentre os mortos? E aqueles homens então interrompem aquele silêncio ensurdecedor. E Cleopas, um deles, diz: sabe o que aconteceu? O Jesus de Nazaré, que não é o Jesus Barrabás que foi solto, mas o Jesus de Nazaré que foi crucificado, foi morto, sepultado. As principais autoridades da nossa religião o mataram. E nós esperávamos que fosse Ele quem iria restaurar a Israel. Nós pensávamos que fosse Ele que ia resolver o nosso problema político, o nosso problema social, o nosso problema econômico. Já é o terceiro dia e até agora nada. Diz a palavra do Senhor então que eles continuaram andando, chegam até a aldeia chamada Emaús. Já estava chegando a noite e os discípulos então falam assim para Jesus, sem o reconhecer: já está tarde, fique conosco, só mais um pouco. E diz a palavra do Senhor, que aqueles discípulos o convidam, ele entra, e ele vai partir o pão com os seus discípulos. Aqueles discípulos estavam cegos pela desesperança, pelo medo, pelas notícias ruins que estavam chegando. Mas eu imagino a cena de Jesus Cristo pegando pão, um pão sem fermento, erguendo as mãos e partindo diante dos seus discípulos. Diz a palavra de Deus que no partir do pão, os seus discípulos o reconheceram imediatamente. As vendas dos seus olhos caíram. Não sei se pelo fato único, singelo, o modo como Jesus partiu o pão, se foi o modo como Jesus falou com o Pai, ou se eles viram as marcas nas mãos de Jesus. Fato é
que os olhos deles foram desvendados, porque quando Jesus renova a nossa esperança, Ele desvenda os nossos olhos. Querido, Jesus tem um projeto de vida para você e para a sua família. Não perca a esperança, porque o Jesus que parte o pão é o Jesus que desvenda os nossos olhos e que nos faz crer no seu glorioso poder, hoje e para todo o sempre. O versículo 31 nos fala que quando Jesus partiu o pão, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Queridos, Jesus Cristo renova a nossa esperança, em primeiro lugar, quando Ele desvenda os nossos olhos. Mas nós podemos destacar aqui também, que Jesus renova a nossa esperança, quando Ele reacende a chama do nosso coração, através da sua palavra. Aqueles discípulos caminhavam, contaram para Jesus todos os seus sentimentos de desesperança, de dor, e Jesus então parou, olhou para eles e perguntou o seguinte: ó nécios e tardos de coração, não nos convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse? E diz a palavra de Deus, que desde Moisés, passando por toda a Escritura, Jesus foi caminhando com eles, contando a história dele mesmo. Jesus andava com eles, eu imagino que Jesus tenha falado, lembra do maná? Pois é, o maná que caía do céu sustentando aquele povo no deserto, eu sou o pão da vida. Vocês se lembram lá da serpente que havia sido profetizado pelo próprio Deus, que iria ferir o calcanhar do descendente da mulher? Pois é, na cruz doeu, mas eu pisei na sua cabeça. Vocês se lembram da tribo de Judá? Pois é, eu sou o leão da tribo de Judá. Vocês se lembram do rei Davi, do rei Salomão, do rei Roboão, do rei Absalão? Pois é, eu sou o rei dos reis e o senhor dos senhores. Vocês se lembram das profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias? Pois é, eu cumpri todas elas. Queridos, as palavras de Jesus nos ensinam que não é a circunstância da história que o mundo vive que tem a palavra final, mas que Ele tem o controle de toda a história no poder das suas mãos. Não perca as suas esperanças quanto a nada dessa vida atual, porque a nossa esperança não está em uma ideologia, em um partido, em um herói. A nossa esperança está nas Escrituras do Senhor. E tudo pode passar, mas a Escritura do Senhor, a palavra do Senhor, dura para sempre. Como é que anda o seu coração e a sua meditação na palavra do Senhor? Está desanimado? Está olhando para o mundo e falando: meu Deus, que tragédia. Pois é, volte os seus olhos para as Escrituras e veja que é no momento de desgraça, de crise, de tribulação, que o Deus poderoso se revela com poder, com graça, e salva o seu povo para o louvor da sua glória.
Jesus renova a nossa esperança. Por mais notícias ruins que nós vamos ouvir hoje, amanhã, depois, por mais que o cenário esteja tão complicado para criar filhos, para manter um casamento, tenha certeza de que a nossa esperança não está nas circunstâncias do mundo lá fora. A nossa esperança está no Senhor dos Exércitos, o autor da sua própria palavra. Aqueles discípulos, quando chegam e param na casa e reconhecem Jesus, quando seus olhos são desvendados, quando eles reconhecem Jesus, eles olham um para o outro e se questionam: porventura não nos ardia o coração, quando Ele, pela sua palavra, nos expunha as Escrituras? O seu coração arde quando você ouve, lê e medita nas Sagradas Escrituras? Porque eu tenho certeza que o meu coração arde quando eu olho para os noticiários e sinto desesperança, sinto raiva, sinto ódio, sinto aquele amargo. Mas Jesus não quer que a gente sinta isso, não. Ele quer que a gente sinta o consolo, o poder, a autoridade e a esperança dele, que procede da sua palavra. Ele é o Deus de Adão, o Deus de Abel, o Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão. Mas Ele é o seu Deus, o Deus da sua família, o Deus da sua casa, o Deus do seu casamento, o Deus do seu trabalho. Nós não estamos caminhando para Emaús cheios de desesperança. Nós estamos caminhando baseado na palavra do Senhor, que restaura casamento, que liberta pessoas de vícios, que conforta corações, que solidifica fé e que nos faz andar altaneiramente, olhando não para as circunstâncias, mas para o autor e para o consumador da nossa fé. Jesus renova a nossa esperança quando Ele desvenda os nossos olhos, quando Ele reacende a chama do nosso coração através da sua palavra. E em terceiro e último lugar, Jesus renova a nossa esperança quando Ele ergue a nossa vida para proclamar as maravilhas do seu reino. Se Santa Juliana foi o destino mais longo, a viagem mais longa que eu já fiz, uma das mais curtas foi quando eu e a minha esposa, e um casal muito especial, muito mais que amigo, irmãos que nós carregamos no nosso coração, resolvemos de uma hora para outra: vamos para Vitória no Espírito Santo, de carro. Vamos na segunda e voltamos na sexta. Vamos. Pegamos o carro, aquelas curvas, irmãos, cada uma você via até traseiro do carro, assim, que é a coisa esquisita. Mas que viagem boa! Que viagem que passou voando! Que viagem alegre! Que viagem que voou! Eu falei para eles: vamos fazer de novo? Não, agora a gente quer ir de avião. Eu falei: não, só vamos de carro. O negócio é bom. Queridos, não importa a distância. O que importa é para onde você vai e por que você vai. Aqueles discípulos estavam caminhando de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros, uma viagem pesada, cansativa, cheia de memórias ruins, cheia de desesperança. Mas quando eles reconhecem Jesus, quando o coração deles é motivado pela palavra de Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor, que eles olham um para o outro, reaquecidos pela palavra, e eles não se importam se está de noite, se tem ladrão na estrada, se tem perigo no caminho, eles simplesmente amarram os cadarços dos seus tênis e voltam fazendo o mesmo caminho. Só que agora,
A viagem de volta não foi mais uma viagem de desesperança, de medo, de dor, mas foi uma viagem de alegria, uma viagem de esperança, porque Cristo Jesus está vivo e eles reconheceram o Mestre. Já recebeu uma notícia muito boa? Pois é, eu também já. Me lembro como se fosse ontem, do nascimento do meu irmãozinho, que hoje está maior que eu, um bitelo de um homem. Eu fiquei em casa, e meu pai foi acompanhar minha mãe até o hospital para dar a luz ao Daniel. E eu falei para meu pai assim: pai, quando nascer, o senhor me liga. E o telefone aqui, ó, na mão. E eu ansioso, a chegada do meu irmão, aquela coisa. E o telefone toca. E eu atendi. Atendi correndo já, rumo ao portão. Meu pai falou assim: Vitor, o seu irmão nasceu. O Daniel chegou. Meus irmãos, eu saí correndo com o telefone na mão, abri o portão da minha casa, saí gritando para aquele tanto de vizinho, batendo em porta, falando: o meu irmão nasceu, o meu irmão nasceu, o Daniel chegou, o Daniel chegou. Não importando o caminho, o que os vizinhos iam pensar, eu só queria contar que o meu irmão tinha nascido. Ah, meus irmãos, eu imagino que a motivação do coração desses discípulos foi a mesma. Quando eles saíram correndo, voltando para Jerusalém, para encontrar Maria e falar: Jesus está vivo. Para encontrar os discípulos e falar: o nosso mestre triunfou sobre a morte. Queridos, não importa a distância e quantos anos nós vamos viver aqui na terra, a pergunta que fica é: para onde você está indo? Para as notícias ruins, cheias de desesperança de Emaús? Ou para a volta gloriosa de Jerusalém, anunciando que Cristo está vivo? A esperança que perpassa o nosso coração, de que o Brasil tem jeito, de que o mundo pode ser restaurado, é uma só: Jesus está vivo, e Ele vai voltar para colocar tudo no seu devido lugar. Ah, meus irmãos, Jesus renova a nossa esperança quando Ele desvenda os nossos olhos, quando Ele reaquece a chama do nosso coração através da sua palavra, quando Ele ergue a nossa vida para proclamar quem Ele é e o fato dele estar vivo. Nós não caminhamos para a noite sinistra da desesperança. Nós caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade. Jesus Cristo está vivo. Nós o veremos face a face. Quando aqueles discípulos chegaram sem fôlego para falar para os outros discípulos que Jesus estava vivo, eles foram surpreendidos com a mesma notícia dizendo: Jesus está vivo. E eles então começaram a falar: Jesus está vivo, que maravilha e tudo mais. E de repente o próprio Jesus aparece para eles, vivo, em carne, osso e espírito, e diz assim para eles: paz seja convosco. Olhem para mim, vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, olhem a marca que ficou na lateral do meu corpo. Eu morri, mas eu matei a morte, e eu agora estou vivo. Não acreditam ainda? Tragam aqui para mim um peixe assado, um favo de mel, vamos comer.
Queridos, é isso que Jesus reafirma para cada um de nós. Que eis que chegará o dia em que nós o veremos face a face. Veremos as suas mãos, os seus pés. Estaremos vivos para todo sempre, em corpo, osso, carne, osso e espírito, na presença do nosso Deus, e desfrutaremos com Ele de um banquete celestial. Não perca a sua esperança, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não caminhe falando das coisas ruins que estão acontecendo apenas, como aqueles 2 discípulos faziam rumo a Emaús. Caminhe rumo a Jerusalém celestial, dizendo que Cristo está vivo e que há sim esperança para um mundo perdido, porque Ele já desvendou os nossos olhos, Ele aquece o nosso coração através da sua palavra, e Ele nos ergue para sermos as suas testemunhas nesse mundo, para anunciarmos que as trevas não vão encobrir as luzes. Jesus está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Ele voltará e colocará tudo em ordem para o louvor da sua glória. Maranata, vem, Senhor Jesus. Foi uma única vez que os olhos humanos viram na cruz Cristo Jesus. Hoje, a cruz está vazia. Cristo está assentado num alto e sublime trono, regendo todas as coisas, como Ele sempre fez. Mas Ele também é o Deus Emanuel, que te guarda, que te protege e que escreve a história dele na nossa vida, mesmo num cenário desastroso. Olhe para a cruz, porque Jesus, você só verá quando voltar em poder e muita glória. A cruz não é o lugar de Jesus. Aqui é o lugar dos meus pecados. E agora, a minha promessa é que eu estarei com o Senhor para todo sempre, na sua glória, louvando e celebrando com Ele, num lindo e perfeito banquete. Oremos ao Senhor com o pastor Marcelo e também recebamos a bênção do Senhor. Vamos orar, igreja. Senhor, obrigado pela pregação do Evangelho nessa noite. Nós temos nossos olhos, nossos corações e nossas vidas. Senhor, renove nossas esperanças, abrindo os nossos olhos, acendendo a chama da Tua palavra nos nossos corações e fazendo das nossas vidas testemunhos verdadeiros de que Jesus Cristo não está morto, mas que está vivo e que cuida do desenrolar dos fatos da humanidade. Senhor, que os nossos ânimos, que as nossas atitudes, que os nossos sentimentos, Senhor, não possam ser moldados e guiados pelos noticiários da TV, pelas manchetes do jornal, pelos comentários das ruas, que só trazem problemas e sofrimento, mas que os nossos corações, os nossos sentimentos e as nossas motivações sejam guiadas pela Tua santa palavra, que abre os nossos olhos e que acende a chama nos nossos corações. Senhor, através das santas escrituras, que o Senhor possa dar discernimento e sabedoria para nós moldarmos a nossa visão do mundo lá fora, segundo a Tua palavra. E que o Senhor possa queimar
derramar a chama do teu Santo Espírito, mediante cada versículo, cada linha da palavra da salvação que é lida nas nossas devocionais diárias, durante a pregação do Evangelho nos cultos solenes, durante os estudos bíblicos de quarta-feira, durante as aulas da escola dominical. Senhor, fica conosco, Maranata, vem, Senhor Jesus. Recebei a bênção, igreja, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, ontem, hoje e para todo sempre. Amém.